do quem é o Pérez Paz, né? Mencionaste também, até por questão de comunicação, patrocínios, marketing comercial, tu falaste que as dificuldades de fechar a SAF foram determinantes no rompimento com o presidente. Sim. Como é que você enxerga hoje uma SAF no Sampaio Corrêa? Vamos lá. Eu enxergo hoje uma SAF dentro do Sampaio Corrêa. Primeira coisa, a SAF para mim é a garantia de não ter o presidente Sérgio Frota na presidência. Então, por isso que eu entendi a SAF como um caminho muito bom e que me segurou muito. Eu pensei muito em sair ano passado, mas eu falei, cara, não, eu preciso segurar mais porque vai acontecer a SAF e acontecendo a SAF a gente consegue fazer a transição, ficando bem e tal, entregando para um grupo que tenha muito mais condições e tal. E na minha cabeça, qualquer pessoa com uma mentalidade séria, que aceite investir do próprio bolso dentro do Sampaio Corrêa, dificilmente vai fazer mal para o clube, entendeu? Então, assim, a minha ideia da SAF inicialmente era principalmente uma janela de saída viável para encerrar a presidência do Sérgio Frota, que eu entendo que não tem mais viabilidade, para um caminho melhor, certo? Agora, qual é a ideia que eu tenho? A ideia que eu tenho é que realmente venha um grupo que faça um compromisso aí de 10 a 15 anos, certo? Envolvendo investimento tanto em elenco, mas principalmente em estrutura. Principalmente em estrutura. Eu acredito que não tem como a gente pensar numa SAF sem pensar num CT moderno. Na minha cabeça, o Sampaio Corrêa não pode ter menos de 4 campos. Então, acho que 4 campos é o mínimo. Inclusive, dentro daquela área ali que a gente tem, é possível fazer 4 campos. Ficaria ali... Tem que fazer um bem bolado para conseguir caber, mas tem como caber 4 campos. Então, porque, por exemplo, a gente não tem como ter as categorias de base que o Sampaio precisa ter treinando no CT se você só tiver 2 campos, se você só tiver um campo, entendeu? Então, para mim, a SAF, ela é um caminho viável. Inclusive, antes de ontem, eu já tive ali uma conversa muito positiva com um empresário que já disse, olha, eu com certeza não consigo comprar tudo, mas dando certo o projeto, eu consigo dar um dinheiro ali inicial de 1 milhão, 1,5 milhão, já garantir um percentual para mim e vou aqui atrás de você, contigo, junto atrás de outras pessoas para completar, para a gente fazer um projeto legal. Então assim, mas a ideia que eu tenho hoje da SAF é uma forma de conseguir angariar recursos para o Sampaio ter uma estrutura muito melhor do que teve em toda a sua história e ao mesmo tempo ter um dinheiro ali já reservado para conseguir ter uma estrutura básica, porque eu entendo que dentro de uma garantia de recursos num período aí de pelo menos 3 a 5 anos, é o período que o Sampaio precisa para se recuperar. Então a SAF hoje eu vejo como uma forma de ter uma gestão mais qualificada, ter uma gestão mais comprometida e ter recursos para conseguir fazer o Sampaio ter tempo de voltar a caminhar bem. Tá, e antes de eu chegar onde eu tô querendo chegar, tem uma outra pergunta que é ligada a isso. Chegou a conversar com o Frota sobre como ele enxerga uma SAF no Sampaio? Porque aí... Vamos lá, a diferença de expectativa e de perspectiva. Essa perspectiva, ela modificou de um tempo para cá. No ano de 2022, nós tivemos um grupo familiar extremamente rico que trabalha com transporte de alimentos em toda a América Latina. É uma família muito rica mesmo. E que eles gostariam muito de ter o negócio com o Sampaio Corrêa comprar a SAF. E eles estavam dispostos a desembolsar 50 milhões de reais. E quando eu falo desembolsar é importante porque quando você olha todos esses projetos de SAF que você vê por aí de 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões, esse dinheiro não é aporte. Quando você vê por aí, você tem que buscar, cara, o que é efetivamente aporte? Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui do próprio Confiança. O Confiança, se eu não estou enganado, o aporte real previsto é de 25 milhões. Então, quando você fala 200 milhões, 300 milhões, você está falando de previsão de receita em 10 anos. Você não está falando de desembolso. Então, em 22, a gente tinha um grupo que queria desembolsar 50 milhões, aceitava desembolsar 50 milhões, só que eles queriam, e eles aceitavam dividir a administração com a associação, ou seja, dividir a administração com o Sérgio Frota,
só que eles queriam 50,1%. Não, 50 mais 1. 50 mais 1. Que é o normal. Isso. E aí, isso gerou uma situação que acabou passando o tempo, o Sampaio começou a ir muito mal na Série B. Não, foi 22, não, foi 23. Foi 23, isso. Foi 23. Começou a ir muito mal na Série B, e aí eles acabaram se afastando e não teve negócio. Então, naquele momento, a visão que o presidente tinha de SAF era uma SAF que trouxesse recursos, trouxesse estruturas, mas ele queria continuar no poder. O que eu sempre falo é que ele quer um patrocinador. Isso. Não quer uma SAF, porque 49% ele está querendo patrocinador master. Não, era 50%, era 50-50. Só que eles 50, queriam 50,1%. Aí vamos lá, só que hoje ele já fala, e aí entre falar e a ação existe uma distância, mas ele já fala realmente em aceitar entregar totalmente. Então foi por isso que eu também tinha essa ideia da SAF como um caminho de saída digna. Porque ele já aceitava ali internamente que a SAF teria o controle total, teria 80%, teria 70% do clube e que a associação ficaria só com 20% e 30%, certo? Então hoje, pelo menos internamente, a ideia que ele tinha realmente era de fazer uma transição onde a administração ficasse com a SAF. Mas ele ainda tinha na cabeça, mesmo depois da SAF continuar, dele ainda ter 1 a 2 anos de transição. Em relação à SAF, eu acho que uma coisa... Porque o processo de SAF do Sampaio, desde 2022, ele sempre foi dito como por meio de muitas promessas, né? Sempre quando existia uma crise, parecia que alguém da SAF alguma SAF vai comprar, alguma empresa irá comprar a SAF do Sampaio, né? O Sampaio não subiu para a Série A. Eita, vai aparecer alguém. Apareceu alguém, começou a circular, e o primeiro foi o Grupo City. Beleza. O Grupo City ele rondou uns 80 clubes no Brasil. Exatamente. O Sampaio foi um. Pois é, passou o Grupo City. Aí lá vai, terminou 2023. Aí começa de novo. Não, então a SAF do Sampaio está novamente em negociação. Que foi esse grupo? Esse grupo, né? Chegamos no ano de 2024, vai para a Série C. Aí começa novamente os boatos, aí chega no grupo do Landim. O Landim, né? Foi 25. Foi 25 já, né? Ano passado. O que a gente quer saber mesmo, o que realmente existiu de concreto e o que existiu de cortina de fumaça, né? Tentar deixar pra lá, tentar falar, não, a gente caiu, mas tem uma promessa de SAF aqui do City que tá chegando. Aí eu vou fazer uma percepção que eu tenho de que vocês muitas vezes têm uma visão distorcida da realidade nesse ponto. O presidente não se preocupa em fazer cortina de fumaça. Ele não se preocupa com o que a torcida está falando. Então, assim, essa questão de criar... Quem cria uma cortina de fumaça? É quem se preocupa com a visão que as pessoas vão ter. Sim. Ele não se preocupa com isso. Então, assim, realmente, as conversas que teve foi porque teve muitas conversas mesmo nesse período. Mas nenhuma delas foi cortina de fumaça porque não existe... Quem, na verdade, tentava criar coisas para criar uma imagem positiva era eu, aquela apresentação desse ano. Aquela que a projeto. Gente... Não, a apresentação mesmo institucional que a gente fez da temporada. Ah, sim. Da temporada, aquele vídeo do Landim, eu que enchi o saco pra Landim mandar o vídeo. Entendeu? Porque fiquei enchendo o saco. A gente precisa de um vídeo e tal, porque, enfim... Tanto é que ele gravou já depois do jogo da Libertadores, que tava cansado e tudo, mas gravou porque o pessoal tinha se comprometido a gravar. Mas assim, quem buscava fazer essa linha de criar uma imagem positiva era eu, ele não se preocupava muito com isso. Então, essa ideia de que isso aqui é uma cortina de fumaça, isso aqui é uma cortina de fumaça, eu não concordo porque ele não tem essa preocupação. Sim. Tá, e vamos lá, para fechar o assunto SAF, né? Como é que tu acredita que a tua entrada na presidência vai ser capaz de atrair novos patrocinadores? Vamos lá, hoje, o grupo do Landim, e eu tô falando do grupo do Landim, mas isso se aplica também se for outro grupo, enfim. Mas o grupo do Landim, qual é a mensagem que eles colocam? Que o investidor de fora que eles têm muita gente que eles têm contatos, enfim, e que querem entrar dentro dos projetos que eles estão, ele precisa ter investidores locais também. Porque o que acontece, o investidor de fora, se ele vê que não tem nenhum investidor local, ele acha que tem alguma coisa errada. Cara, porque não tem ninguém de São Luís que esteja dentro do projeto. Entendeu? Então, assim,
qual foi sempre o grande ponto que travou as coisas? Cara, não tem investidor local. E aí, eu trabalhei muito para que eles viessem aqui em São Luís. E eu falei, cara, não adianta vir só o Gabriel, não adianta vir só o Gustavo, que são os 2 sócios junto com o Landim. Tem que vir o Landim. Porque se o Landim não estiver pessoalmente aqui em São Luís, as coisas não vão acontecer. Ele precisa vir, certo? E ele marcou, cara. Ele marcou. Ia passar 4 dias aqui em São Luís. É uma das coisas que mais me revoltou nos últimos meses foi isso também. Que estava marcada a vinda. Tava faltando 3 dias para ele chegar. 3 ou era 2 dias. Tava muito perto. Passagem marcada, hotel reservado. A gente já tinha algumas reuniões que a gente queria fazer, enfim. Teve uma reunião que ia ser maior, que precisou ser cancelada porque a autoridade que ia participar não teve outro compromisso. Mas mesmo essa outra reunião tendo sido desmarcada, era para ele vir. Porque na minha cabeça, ele tendo vindo aqui em São Luís... E ele, só dele estar aqui, conversar com o empresário, essa questão do problema local ia ser resolvida. Porque as pessoas iam entender. Porque qual é o que impede o investidor local de querer colocar dinheiro no Sampaio? É Sérgio Frota. Então a pessoa tem medo de pegar e colocar o dinheiro dela numa coisa que ela não confia. Então, tendo o Landim aqui, as pessoas iam entender assim, pô, é diferente, pô, o Landim tá aqui. Realmente está acontecendo. Os caras realmente vão vir aqui. Essa gestão não vai ficar na mão de Sérgio Frota, essa gestão vai ser realmente uma equipe nova que vai fazer. Então eu acho que era o que ia destravar. E aí, cara, ele cancela a reunião sem me consultar. Eu não tô falando que eu conseguiria impedir ele de fazer, mas ele nem me avisou. Quando ele me avisou, ele só falou assim, eu liguei pra Landim e tal, eu achei melhor não vir. Eu falei, cara, eu não acredito que você fez isso. Não acredito, entendeu? Então assim, esse tipo de coisa é só um exemplo de vários de como essa relação fica difícil. E, sinceramente, eu acredito que eu estando na presidência, ou até outra pessoa estando na presidência, que não seja Sérgio Frota ou alguém ali que diretamente ele esteja determinando, naturalmente você vai ter empresários locais interessados. Eu fora da presidência, agora só com essa ruptura, já estou conseguindo pessoas que têm interesse de colocar dinheiro no clube. Entendeu? Então, assim, só de ter essa esperança, porque o Sampaio é muito grande. Uma coisa que eu tenho muito clara é que as pessoas têm essa percepção, que o Sampaio é muito grande. Então, a questão do dinheiro é muito mais uma questão de confiança. De que, cara, eu tenho certeza que eu vou colocar meu dinheiro aqui, isso aqui vai ser uma coisa séria.